Uma boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Uma boa noite também a você que está aí na sua casa, assistindo pelo YouTube, este culto. Que Deus abençoe sua vida. É muito bom estar na casa do Senhor, irmãos. Muito bom sentir a presença de Deus. É muito bom ser renovado por Ele. E eu louvo a Deus, né, por essa linda oportunidade que Deus nos dá nessa noite de estar na casa dele. Amém? Você pode abrir comigo a sua palavra no livro de João, capítulo de número 3, versículo de número 14 até o versículo de número 18. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14 até o versículo 18. Quem achou diz amém? Então vamos ler a palavra do Senhor. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, desse mesmo modo é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. Amém. Feche os seus olhos e ore comigo no nome de Jesus. Senhor, mais uma vez, meu Pai, nós levantamos uma oração em favor do Teu nome, Pai. Pedimos perdão, Senhor, pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, ó Deus. E, ó Pai, em particular, eu peço ao Senhor que a Tua palavra, meu Pai, possa ser ministrada de forma simples, clara, mas que seja um alimento, Senhor. Não somente para este culto, ó Deus, mas um alimento para toda a caminhada cristã desses irmãos que me ouvem. Ó Deus, assim, meu Pai, como nós cantamos aqui, nós não podemos parar, Senhor. Nós não podemos parar. E eu sei, Senhor, que se a Tua presença estiver em nós, nós não pararemos, Senhor. Nós vamos continuar caminhando. Ó Deus, eu confesso que eu sou falho, confesso que eu sou pecador, mas usa a minha vida, Senhor, pela misericórdia do Seu nome, meu Pai, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, essa conversa entre Jesus e Nicodemos, ela aconteceu por causa dos sinais que Jesus fez em Jerusalém, em Nazaré, na região da Galileia, na região da Judéia. Jesus, a palavra do Senhor diz em Lucas capítulo de número 4, que ele vai até uma sinagoga e lê: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para libertar os cativos, dar vista aos cegos, curar os enfermos e pregar o ano aceitável do Senhor. Então era comum no ministério de Jesus haver sinais milagrosos, porque ele estava ungido pelo Pai, ele estava cheio da presença do Senhor. E a palavra de Deus diz que Nicodemos, movido por esses sinais, ele vai até Jesus. E ele indo até Jesus, ele diz que: mestre, sabemos que o Senhor é vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes. Este livro, este capítulo de João, capítulo 3 de João, essa conversa de Jesus e Nicodemos,
ela traz muitos ensinamentos para nós. O nascer de novo, o amor incondicional do Pai, a salvação daquele que crê. O mundo não está condenado, a misericórdia de Deus através do seu Filho. São muitos ensinamentos que Jesus dá a Nicodemos naquela noite, naquela conversa. Mas essa conversa mexeu com o interior de Nicodemos e também mexeu comigo. Porque Jesus também vai falar da vida eterna a Nicodemos. Jesus vai falar da eternidade para Nicodemos. A palavra do Senhor diz que ele disse que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A eternidade sempre foi especulada pelos homens, pelos reis, pelos profetas, pelos sacerdotes. Ela sempre foi especulada pelos homens. Abra comigo, vira uma folha aí no Evangelho de capítulo 5, de João 5, 39. Jesus disse assim para os fariseus: vós examinais criteriosamente as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testemunham acerca de mim. Todavia, vós não quereis vir a mim para terdes a vida. Jesus sabe que os fariseus, eles examinam as Escrituras criteriosamente, com muito cuidado, porque eles julgam ter nela a vida eterna, a eternidade. A eternidade, ela foi dita pelos profetas, pelos reis, pelos levitas. Em 2 Samuel, capítulo de número 7, versículo de número 16, Jesus, o Deus vai falar com Davi acerca da eternidade. A tua casa e a tua realeza, todavia subsistirão para sempre na minha presença, e o teu trono se estabelecerá pela eternidade. A eternidade, ela foi dita ao homem por Deus. Deus está falando a Davi que o trono de Davi se estenderia pela eternidade. Deus fala a Davi de uma forma não mais natural. Deus fala para Davi que a história de Davi vai percorrer décadas, séculos e vai de eternidade em eternidade. E Davi, ele aprende sobre a eternidade. Desde essa primeira vez que Deus fala para Davi sobre a eternidade, ele aprende. Em 2 Samuel, capítulo 7, versículo de número 25, agora, portanto, ó Senhor Deus, é Davi que está orando, confirma para a eternidade a palavra que afirmaste sobre o teu servo e da sua família, e faz tudo como tens dito. Davi não só aprendeu sobre a eternidade, ele não só ouviu sobre a eternidade. Agora, na oração de Davi, na petição de Davi, ele está dizendo: faça, Senhor. Faça, Senhor. Confirma para a eternidade. Se eu fosse dar um tema para essa mensagem, eu daria a eternidade e a cruz de Cristo. Nós vamos chegar lá. Em 1 Crônicas,
capítulo de número 17, versículo de número 24, Davi clama que o nome do Senhor seja estabelecido por toda a eternidade. Davi não está clamando para que o nome do Senhor seja estabelecido, glorificado, somente no seu ministério, somente no seu reinado. Davi entende e ele está clamando para que o nome do Senhor seja por toda a eternidade. Em 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 4, ele já declara que Deus o escolheu dentro da casa de seu pai para ser rei por toda a eternidade. Olha como Davi aprende sobre a eternidade, e depois que ele aprende sobre a eternidade, tudo que Davi vai falar sobre Deus, ele menciona a eternidade. Em 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 8, ele orienta a Salomão e a todo Israel a buscar os decretos do Senhor por toda a eternidade. Em pelo menos 15 dos seus salmos, Davi se relaciona com Deus através da eternidade. Jesus está dizendo, mais homens falaram da eternidade. Salomão, Isaías, Daniel, Oséias, Abacuque, Miqueias também se comunicaram a Deus crendo na eternidade. Jesus está dizendo a Nicodemos algo muito interessante. A obra da cruz leva o homem à vida eterna. A obra da cruz leva o homem à eternidade. Quando se falava da eternidade no Antigo Testamento, era sempre atribuindo a Deus. Era um atributo de Deus, é um atributo de Deus, ser eterno. Então Davi aprende e ele sempre vai clamar. Quando ele vai clamar, ele vai fazer uma oração, ele vai fazer uma aliança. Ele pede ao Senhor que seja para toda a eternidade. E quão grande perigo é, irmãos, caminharmos sem a visão da eternidade. Quão perigoso é ser um cristão e não contemplar a eternidade. No Salmo 73, a palavra do Senhor diz que um levita da casa do Senhor, ele vai acordar pela manhã com a função de ir até a casa do Senhor e fazer um hino de adoração ao Senhor. Esse homem se chama Asaf. E no meio do caminho ele começa a comparar a sua vida dolorosa com a vida dos que moravam em Jerusalém, dos ímpios, que estavam sempre robustos, com roupas novas, não tinha dificuldade. E a palavra do Senhor diz que Asaf disse no seu salmo que ele, olhando isso e olhando para a sua vida, os seus pés quase se escorregaram. Mas até que o Senhor levou ele até o Santo dos Santos e mostrou o fim dos ímpios para ele. Então, é muito perigoso viver uma caminhada cristã sem contemplar a eternidade. Como eu sei que estou vivendo um relacionamento contemplando a eternidade? Como eu sei que eu levo a vida cristã, a caminhada cristã, contemplando a eternidade? Como é que eu sei disso? Em primeiro lugar, buscando as coisas do alto. Abra comigo Colossenses, capítulo de número 3.
Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 3, versículo de número 1 é o número 3. Portanto, visto que fostes ressuscitados com Cristo, buscai o conhecimento do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensai nos objetivos do alto e não nas coisas terrenas, pois morrestes e a vossa vida está escondida em Cristo, em Deus, com Cristo em Deus. Irmãos, é buscando as coisas do alto que eu sei que eu estou vivendo um relacionamento contemplando a eternidade. Você conhece alguma coisa do alto que não é eterna? Você conhece alguma coisa do alto que não é atributo de Deus, que não é eterno? Irmãos, a oração, ela não foi criada para a religião. O jejum não foi criado para a religião. A leitura da palavra não foi criada para a religião. O congregar não foi criado para a religião. Todas essas coisas vieram do alto. E por quê? Para nós relacionarmos com Deus. A sua oração, irmão, não pode ser religiosa. A minha oração não pode ser pela religião. A minha oração é uma maneira de eu me relacionar com Deus. E quando eu entendo que é pela eternidade, eu entendo que eu não oro quando eu quero. Eu não oro só quando eu posso. Eu não oro só quando eu preciso. Eu oro porque eu me relaciono com o Pai para toda a eternidade. Irmãos, quantas das vezes eu já estou uns 9 anos aqui e a gente começa a orar e para. A gente começa a desenvolver na oração e para. E eu tenho clamado a Deus tanto, irmãos, eu não quero parar. Eu não quero parar de congregar, eu não quero parar de caminhar, não quero parar de ler a palavra. Hoje eu fiz uma pergunta para uma pessoa, eu pensava que era só eu. Quantas coisas você já começou e parou? A mulher, muitas, eu perdi até a conta. Eu falei assim, eu achei que era só eu. Mas tem uma coisa que nós não podemos parar. É a nossa caminhada com Deus. Não podemos parar, irmãos. É buscando as coisas do alto, que eu sei que eu vivo uma vida contemplando a eternidade. Paulo está dizendo, se vocês ressuscitaram com Cristo, busquem o conhecimento do alto, busquem as coisas do alto. Qual é a segunda coisa que eu sei que eu estou vivendo um relacionamento com Deus, contemplando a eternidade? Em 2 Coríntios, capítulo 4, abra comigo. Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Versículo 16 e 17. E que acordo... Amém. Portanto, não desanimamos, ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está em plena renovação dia após dia. Pois as nossas aflições leves e passageiras estão produzindo para nós uma glória incomparável de valor eterno. Como eu sei que eu estou vivendo a Deus contemplando a eternidade, não é só um relacionamento no culto, na quinta-feira,
Não é só em um relacionamento onde eu sei que Deus pode me curar nessa terra, onde eu sei que Deus pode restaurar, pode fazer milagres na minha vida. Não, eu estou vivendo um relacionamento com Deus, caminhando para a eternidade. Como eu sei? Segunda coisa, eu sou consolado pelas coisas do alto. Somente, irmãos, quem tem o Filho, somente quem tem um relacionamento com Deus através da cruz de Cristo, através de Cristo, pode ser consolado pelo alto. Paulo está dizendo, ainda que o homem exterior se corrompa, se desgasta, irmão, cada dia mais nós estamos envelhecendo, todo dia. Mas o nosso espírito se renova todos os dias. O Espírito Santo que habita dentro de mim, dentro de você, ele se renova todos os dias. Paulo está dizendo, pois as nossas aflições leves e passageiras estão produzindo para nós um peso de glória, uma glória incomparável. Irmãos, quando nós vivemos um relacionamento com Deus para a eternidade, nós entendemos, nada nessa vida vai nos satisfazer. Um carro vai te satisfazer momentaneamente, né, pastor? Uma casa vai te dar uma alegria momentaneamente. Tudo nessa vida, para aquele que vive um relacionamento com Deus, contemplando a eternidade, ele entende que nada nessa vida vai satisfazê-lo completamente. Você nunca encontrará alegria completa nessa terra. Quem vive com Deus para a eternidade. Em terceiro lugar, segunda carta de Paulo aos Coríntios, também capítulo 4, versículo 18. Sendo assim, fixamos nossos olhos não naquilo que se pode enxergar, mas nos elementos que não são vistos, pois os visíveis são temporais, ao passo que os que não se veem são eternos. A terceira coisa que Deus falou no meu coração, nós não andamos por vista, sim por fé. Paulo está dizendo que para nós não fixarmos os nossos olhos nas coisas terrenas, nas coisas passageiras, nas coisas temporais. Irmãos, é muito perigoso viver uma caminhada cristã e se alegrar somente naquilo que você vê. É muito pouco para nós viver uma caminhada cristã de totalmente alegria, de totalmente satisfação, de regozijo em Deus, vivendo uma caminhada somente por aquilo que a gente vê. O céu tem que habitar em nós. Aquilo que ainda a Bíblia diz que nem olhos viram, ouvidos não ouviram, jamais se passou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Jesus está falando da vida eterna, Paulo está falando da eternidade. O consolo de Paulo é a eternidade. Irmãos, quando nós andamos por fé e vivemos um relacionamento com Deus pela eternidade, a gente entende. Eu posso até estar sozinho dentro da minha casa, mas eu não paro. Eu posso até passar por uma enfermidade, mas eu não paro. Eu posso passar por lutas, não, mas eu vou continuar caminhando com Deus. Eu vou estar passando dificuldade. Vai ter dia que eu não quero nem falar para mim não desagradar a Deus, mas eu vou continuar. Eu vou continuar. Porque o meu relacionamento com Deus é para a eternidade. Nessa noite talvez você está pensando, menino, que palavra é essa? Eu não vim ouvir isso não, mas um dia você vai precisar.
E um dia você vai entender, talvez você pense assim, eu vou parar. Eu estou cansado, está difícil para mim. Pense, o Senhor está te chamando para um relacionamento, caminhando para a eternidade. Irmãos, a eternidade ela foi tão dada ao homem, ela foi tão comunicada ao homem, que a palavra do Senhor diz que Jesus, ele vai dizer para os discípulos, na sua última semana, antes de subir ao Gólgota, ao Monte da Caveira, para ser crucificado, ele vai dizer, olha, eu irei, mas eu rogarei ao Pai, para que ele envie outro, Consolador. Irmãos, o Espírito Santo, ele veio. E eu quero te dizer uma coisa, o Espírito Santo veio para habitar onde? O Espírito Santo é eterno, irmão. Ele veio para te levar. Ele veio para te levar. Ele veio para te ensinar a viver um relacionamento para a eternidade. Ele veio para habitar dentro de mim, porque o próprio Deus sabe que nós, seres humanos, somos incapazes sozinhos, de compreender a eternidade. Deus sabe disso. Eclesiastes capítulo de número 3, versículo de número 11, Salomão diz que Deus colocou a eternidade dentro do coração do homem, mas o ser humano, é impossível de compreender essas coisas. Então, somente eu jamais vou conseguir ter um relacionamento com Deus pensando na eternidade, pensando no céu, pensando num relacionamento com Deus eterno, somente cheio do Espírito Santo. Somente cheio da graça, cheio do Espírito Santo, governado pelo Espírito Santo, eu vou passar por essa terra, eu vou caminhar e eu não vou parar, porque o Espírito Santo, ele ministra ao meu coração as coisas do céu. O Espírito Santo traz renovo para a minha vida. O Espírito Santo me ajuda a enxergar as coisas como elas são. Irmãos, é um grande desafio para o homem, para o cristão, para a mulher, viver com os pés na terra e o coração no céu. Como é difícil para nós, sozinhos, caminharmos, vivermos uma vida com Deus, com os pés na terra e o coração no céu. Sem a presença do Espírito Santo é impossível. É impossível. Porque ontem eu estava lá em Boa Família e o Caio estava ministrando lá. Fui visitar uma pessoa e eu falei, eu vou lá ouvir. E ele estava pregando, emocionados e convertidos. Irmãos, e como Deus ministrou meu coração. Porque o coração do homem, ele é enganoso. A palavra do Senhor diz que Jesus falou que é do coração que sai as coisas que nos atrapalham. Não é o que entra, é o que sai. Então é difícil, é muito difícil. Talvez você tenha vivido um evangelho até agora sem contemplar a eternidade. Talvez o seu consolo só é quando você está bem. Talvez a sua alegria de caminhar, o seu gás, a sua gasolina para vir para o culto, é quando as coisas estão tudo bem dentro da sua casa, é quando está tudo bem com a sua família. Mas não, o céu ainda está cheio. Contemple a eternidade. Jesus está dizendo para Nicodemos que a obra da cruz leva o homem a uma dimensão de vida eterna. A obra da cruz leva o homem à eternidade. A quarta coisa que eu coloquei no estudo, como eu sei que eu estou vivendo um relacionamento com Deus, contemplando a eternidade, eu sei que eu sou peregrino.
Eu sei que eu não sou aqui, sou daqui. Eu sei que eu não vou parar nesse lugar. Eu sei que eu não sou daqui. Eu sou forasteiro. Eu sou peregrino. Eu não sou daqui, eu sou do alto. A minha morada não é aqui. A minha plena satisfação não é aqui, no alto. Aqui, quando eu estou na presença de Deus. Jonathan Edwards, ele disse uma frase: grave a eternidade nos meus olhos, ó. Grave a eternidade nos meus olhos, ó Senhor. É o clamor dele, para que ele, todos os dias, entendesse que há uma eternidade, que há a vida eterna para ele. E Jesus está dizendo para Nicodemos algo muito interessante, que aquele que crê será salvo, e aquele que não crê está condenado. Irmãos, a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, Paulo vai dizer que aqueles que não creram no Evangelho serão lançados no inferno para todos sempre, longe da presença de Deus. Eternamente separados da presença de Deus. Tem muitas pessoas hoje que não vivem um relacionamento com Deus, mas a graça permite deles voltarem. Hoje, neste momento, talvez o seu relacionamento com Deus, que era pela religião, pode começar a ser eterno. Hoje. Talvez a sua leitura, ou você vem somente no culto porque você gosta da igreja, ou porque você simpatizou com algo, mas o Senhor está te chamando. Viva um relacionamento para toda a eternidade. Não perca a oportunidade, irmão. Não perca a oportunidade. Eu estava apertando o jovem lá no trabalho, afastado, e apertando ele, sendo duro com ele. Mas no final eu tive que dizer para ele: hoje pela manhã as misericórdias do Senhor se renovou sobre a sua vida. Você tem a oportunidade de voltar a ter um relacionamento com Deus. Mas se Jesus voltar e encontrar você desse jeito, talvez você vai passar uma eternidade longe da presença. Não estava julgando ele, mas é que ele brinca muito. Eu falei: tem que apertar um bocado. Tem que apertar. Irmãos, Nicodemos, ele foi mexido. Algo no seu interior aconteceu, porque Jesus falou da eternidade para ele. Comece a buscar as coisas do alto. Comece a entender: ah, Senhor, aqui está difícil demais, eu não vou na igreja não. Tem gente que diz assim, irmão: ah, eu vou na igreja, as coisas pioram. As coisas ficam mais difíceis, as coisas ficam mais trabalhosas. Pense nas coisas do alto. Jesus está garantindo, irmãos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Não pereça, mas tenha a vida eterna. A eternidade tem que ser o meu consolo. A eternidade tem que ser os meus olhos têm que estar fixos na eternidade, irmão. Porque quão ruim é ter que recomeçar. Quão ruim é ter que voltar. O apóstolo Paulo, ele foi alguém que foi consolado, irmão, pelas coisas do alto. Um homem que viveu um evangelho difícil, um homem que sofreu pelo evangelho aqui na terra, mas ele sempre foi consolado pelo alto. Então, mais uma vez eu estou dizendo para você: não viva um evangelho sem contemplar a eternidade. Deus não está te chamando para orar somente no culto. Deus não está te chamando para orar como um ato religioso. Deus não está te chamando para ler a palavra, para conhecê-lo
para um ato religioso. Deus não está dizendo para nós nos ajuntarmos, agruparmos como uma igreja, como um ato religioso, mas Deus está nos ensinando a nos relacionar com Ele. Ele é eterno, irmão. Esse atributo, ser eterno, viver eternamente, o homem passar a viver eternamente, foi somente através da cruz. Então não despreze isso. Viva com isso, que esse seja o seu gás, que essa seja a sua motivação. Olha, eu sei que eu estou com problema dentro da minha casa, mas ainda tem uma eternidade me esperando. E a palavra do Senhor diz que Jesus disse para Nicodemos, está dizendo para nós, é para todo aquele que nele crê. É para todo aquele que crê no Filho. Porque Jesus, ele veio para ser levantado como aquela serpente que foi levantada no deserto por Moisés, aonde as serpentes picavam o povo de Israel, mas eles olhavam para a serpente e eram curados. Não morriam. Então o Senhor Jesus está dizendo para nós, irmãos, viva uma vida cristã contemplando a eternidade. Viva uma vida de oração, pensando na eternidade. Esquece dos problemas da terra, irmão. Quanto mais nós pensamos nos problemas da terra, mais difícil é. E a gente, eu ouvindo ontem os emocionados versus convertidos, me chamou tanta atenção, porque nós somos seres humanos, nós vivemos de emoções. Irmãos, e pense, eu tenho total certeza, você pode ser a pessoa mais equilibrada do mundo, você não é capaz de controlar suas emoções sozinho. Você não é capaz de controlar suas emoções sozinho. Quando a gente está muito emocionado, é a hora que a gente faz mais lenha. É que a gente mais erra. Mas o Espírito Santo veio para habitar dentro de mim. O Espírito Santo, ele não veio para habitar dentro do templo, dentro da igreja, ele veio para habitar dentro de mim. É dentro de mim. É Ele que me consola com as coisas do céu. É Ele que me leva a um relacionamento com Jesus. E eu entendo, o Espírito Santo, Ele vai fazer eu voltar para casa. Amém? Levante-se, coloque a mão no seu coração. Gostaria de orar por você. Irmãos, essa palavra Deus tem falado tanto ao meu coração, porque caminhada cristã, ela é uma caminhada de desafios, mas como é bom estar na presença de Deus. É muito bom estar na casa do Pai, irmãos. Quando a gente olha e entende de onde Jesus nos tirou, quem nós éramos, né? E hoje a gente está na casa do Pai, e nós não somos perfeitos, mas nós estamos na casa do Pai, irmão. E eu fui visitar uma pessoa, eu e o João Pedro, fomos visitar uma pessoa, e essa pessoa passou 18 anos na presença de Deus, presbítero, ia do Careço ao Tuitinga a pé, para abrir a igreja e pregava e cuidava dos irmãos, 18 anos na presença de Deus. E ele disse para mim assim: Josimar, eu sei que Deus fez na sua vida, eu te conheço, eu sei da sua história, e eu quero te dar um conselho. Nunca perca a presença de Deus. Nunca perca a presença de Deus, porque quando eu estava perdendo a presença de Deus, Deus levantou tantas pessoas para falar comigo. E tudo que as pessoas falou está acontecendo. Hoje essa pessoa, ela está ficando cega, sozinha. Mas eu pude falar para ele que, mesmo ele ter passado um tempo na igreja, um tempo servindo a Deus, e um tempo fora da igreja, ele poderia voltar para Jesus e viver uma eternidade com o Senhor. Ele ainda estava vivo, ele ainda estava respirando, ele ainda está
Eu creio que ele vai voltar, ele pode ser consolado, a alma dele pode encontrar descanso. Irmão, se você não sabe, tem algo dentro de você que é eterno, é a sua alma. E aonde você vai passar a eternidade? E aonde você vai passar a eternidade, irmão? Longe da presença do Senhor, ou eternamente adorando, ou eternamente conversando com Ele? Porque a partir de hoje eu quero que eu e você entenda, a oração não é mais um ato religioso, a oração não é algo religioso, a oração é a maneira que nós nos relacionamos com o Pai, e o Pai é eterno. Congregar, vir no culto, irmão, aceitar a Jesus, passar nas águas, nunca foi algo feito para a religião, não foi algo inventado pelo homem, não é algo da igreja, não é algo da Batista Reviver, é a maneira certa de Deus levar o homem a Ele. Deus faz o que Ele quer, Deus é soberano, irmãos, Deus não precisa de nós, mas Ele tem as maneiras certas de fazer as coisas. Ele tem o jeito dele de fazer as coisas. Não é porque ele é soberano que ele faz qualquer coisa que você entende que é do seu jeito, não. Tem a maneira certa, e a maneira certa é olhando para a cruz, crendo no Filho, e entendendo, Ele está me chamando não para um tempo, Ele não está me chamando para um relacionamento momentâneo. Ele não está me chamando para um relacionamento só quando eu estou bem, só quando a minha alma está alegre, só quando as coisas estão dando certo, só quando os meus sonhos estão sendo realizados. Não, Ele está me chamando para a eternidade. Então nessa noite eu quero que você feche os seus olhos. Eu não sei como você entrou aqui, irmão, mas eu tenho certeza, talvez você não entrou aqui pensando na eternidade. Talvez eu tenha quase certeza, irmão, total certeza, você não entrou aqui pensando no céu. Porque, irmão, poucos cristãos contemplam o céu. Muitos poucos cristãos só pensam no céu no dia que eles pararem de respirar aqui na terra. Mas a palavra do Senhor diz que o Salmo diz que toda a terra está cheia da glória de Deus. Irmãos, é só nós começarmos a entender que quando eu estou orando, eu já estou fazendo algo que eu vou fazer para toda a eternidade. Quando eu estou congregando, quando eu estou louvando, quando eu estou cultuando ao Senhor, eu não estou fazendo um ritual, não é apenas uma hora, não. Eu já estou treinando para a eternidade. Então pense nessas coisas, irmãos, pense nisso, porque isso é o alimento que Jesus veio dar para mim e para você. Isso é o verdadeiro cristianismo, é entender que nós estamos com os pés na terra, mas o meu coração tem que estar no céu. É difícil, mas o Espírito Santo nos ajuda. É difícil para o homem, é impossível para o homem, mas o Consolador, o Espírito Santo, aquele que dá força ao caído, aquele que consola, ele está na terra ainda, ele habita no homem, ele habita na mulher, ele leva o homem a se arrepender, ele leva o homem a se converter. Aleluia, feche seus olhos, Senhor meu Deus e meu Pai. Senhor, o Senhor sabe, Jesus, quantas das vezes nós pensamos em parar, quantas das vezes, ó Deus, nós olhamos com os nossos olhos humanos, ó Deus, e entendemos, é difícil. Mas nós entendemos, ó Deus, que o Senhor não nos chamou para passar um momento só na igreja. O Senhor não está nos chamando, Senhor, para viver um tempo só uma caminhada só, Senhor, não. O Senhor está convocando um povo para a eternidade, um povo que não era o meu povo, mas agora se chama o meu povo, um povo que antes estava andando desgarrada, como ovelha perdida, sem pastor, mas hoje tem o bom pastor, tem Jesus. Senhor, nessa noite eu quero orar. Talvez tenha alguém que se encontra aqui, meu Pai, desanimado, talvez que está alguém aqui confuso, Senhor, e o coração dele tem dado brecha, porque as coisas aqui não têm dado certo, mas eu quero nessa noite, Senhor, pedir ao Senhor, clamar como Davi clamou, para toda a eternidade, que o meu e o relacionamento desses irmãos seja
para toda a eternidade. Que eu e o meu relacionamento desses irmãos seja para todos sempre, Senhor. Meu Deus, que quando alguém vier dizer: ah, como é bobo ser da igreja, como é bobo ser cristão, como alguém vier escarnecer da nossa fé, eu venho entender: ah, não, eu não estou vivendo um relacionamento aqui não, eu estou vivendo um relacionamento com o céu. Senhor, nós oramos, ó Deus, nós te agradecemos, nós bendizemos ao Senhor. Nos ensina a valorizar a obra da cruz, nos ensina a valorizar a obra da cruz. Senhor, não deixa, Senhor, não deixa que outro consolo, que não seja a obra da cruz, seja o nosso vigor, seja o nosso desejo de caminhar, Senhor. Ah, meu Pai, quando as coisas estão dando ruim na terra, ah, meu Pai, a cruz ainda está lá, foi por ela, foi pelaquela obra, Senhor, que nos levou, meu Pai, à eternidade. Hein? Irmãos, somente assim, só assim Jesus poderia tirar de dentro do coração de Nicodemos a religiosidade. Somente dessa forma. Nicodemos era talvez como eu e você, assim, irmão. Nicodemos era como um religioso. Ele praticava jejum, oração, ele se separava, mas pela religiosidade. Jesus ensinou a ele somente para a vida eterna. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, irmãos. Quantos foram abençoados com essa palavra? Estava ali meditando. Quer ver o que é a eternidade? Vou te explicar. Traça uma linha na sua mente, uma linha imaginária daqui até o infinito. Traça essa linha. Amém? Agora olha para sua unha do dedinho mindinho aí. Essa unha representa a sua vida aqui na terra, perto da eternidade. E é essa linha no infinito. Tem gente que tem a unha maior que a unha da Elanã, né? E esses é o que vive 90 anos. Deus está falando assim: cuidado, nós não sabemos o dia de amanhã. E Deus está nos chamando a atenção aonde será que nós vamos passar a eternidade? Ao lado de Jesus ou não? Deus continue abençoando a vida do Josimar. Palavra abençoada aos nossos corações. É bom falar do céu, para você entender que a leve e momentânea tribulação produz em nós o peso de glória, para que nós possamos caminhar até o céu para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Talvez esteja alguém aqui que deseja voltar para os caminhos do Senhor. Talvez tenha alguém que precisa reconciliar com Jesus. Talvez tenha alguém aqui que está caminhando e não está caminhando para a eternidade e precisa entrar nessa fila do céu. O Senhor, em nome de Jesus, quer despertar o nosso coração para isso. Quem sabe você chegou aqui nessa noite e não está na fila do céu ainda. Quem sabe você está caminhando para outro lugar e precisa reconciliar a sua vida com Jesus. Posicionar o seu coração em Deus. Tem alguém aqui nessa noite que deseja reconciliar com Jesus? Colocar a sua vida no altar de Deus e falar: Deus, eu quero ir para a eternidade. Você não precisa falar para mim, não. Fala para Deus aí no seu coração. Mas a Bíblia também diz que se nós confessarmos a Deus publicamente, Ele confessará diante do Pai que está nos céus. Talvez essa eternidade precisa ser ativada no seu coração, para que você comece a caminhar aqui na terra, olhando firmemente para o autor, consumador da sua fé. Tem alguém que deseja? Tem uma jovem ali, Deus abençoe, em nome de Jesus. Tem mais alguém que deseja sair dessa fila e entrar na fila do céu e falar assim: eu estou caminhando para a eternidade. Talvez a eternidade está batendo na porta do seu coração hoje.
te dando essa oportunidade. Tem mais alguém? Eu não vou pedir para você vir aqui na frente, só faz um sinal com a sua mão que nós vamos orar por você. Eu quero abençoar a sua vida. Se tiver mais alguém, faz um sinal com a mão, eu quero orar pela sua vida. Se não tiver ninguém, eu quero orar por essa jovem, em nome de Jesus. Você pode estender as mãos em nome de Jesus? Nós vamos orar pela vida dela, diante dessa decisão. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos pela vida da tua filha nesse momento. Ó Deus, e pedimos ao Senhor que possa agora, Pai, em nome de Jesus, escrever o nome dela no livro da vida. Deus, em nome de Jesus, ela, Senhor, entendeu que o Senhor chama ela para morar na eternidade. Ela entendeu, Pai, que o Senhor morreu na cruz do Calvário para dar vida eterna a ela. Senhor, eu te peço, Pai, que essa decisão, Senhor, que a tua filha acabou de tomar agora, entregando a vida dela em tuas mãos, ó Pai, seja, Senhor, para o louvor e a glória do teu nome, que a tua filha, Senhor, seja abençoada por ti, pela tua glória. Nós entregamos a tua serva nas suas mãos, perdoa os pecados da tua filha, Deus, e faz a tua obra, em nome de Jesus. Amém, que Deus abençoe em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todos vocês e com todo o povo espalhado na face da terra. E o povo diz: Deus abençoe em nome de Jesus. Lembrando, irmãos, que amanhã às 6 horas da manhã tem culto aqui na igreja. Vem para cá cultuar o Senhor e tomar um café com a gente.